Nota 0! Nota 0! Olá, boa tarde. Amanhã é contra os Estados Unidos, 4 da tarde, com o Alex no lugar de Gil. Vai ter que virar clássico, igual ao que vem por aí. Clássico Brasil e Itália pela Liga Mundial. O Boca vence e quarta-feira vai reviver um clássico pela Libertadores. E quem disse que a segundona não tem clássico? Tem clássico sim. É amanhã em São Paulo. O Botafogo já tem um bom relatório sobre o Palmeiras. Em semana de clássico surge sempre a figura do espião. Aquele jogador que já vestiu a camisa do adversário e conhece os segredos, os pontos fracos. É o caso de Fernando, do Botafogo, que jogou 2 anos e meio pelo Palmeiras. Fala 007. Esses jogadores, quando eu estava lá, faziam parte dos juniores ou do Palmeiras B. Então, eu conheço a fundo a característica desses jogadores. Então, a gente sempre conversa para que o Botafogo não seja surpreendido. Mas o técnico Levir Coupe não parece muito preocupado em ouvir o relatório do Fernando. Afinal de contas, espião por espião, o próprio Levir já esteve em território inimigo. Verde era a cor das preocupações do técnico Levir Coupe no ano passado. Ele dirigiu o Palmeiras quando o time foi rebaixado para a segunda divisão. E mesmo nos momentos de maior crise, não foi vaiado pelos torcedores do Palmeiras no Parque Antártica. Mas sabe que agora, no comando do Botafogo, vai ser difícil manter a escrita. Muito difícil, né? Porque agora eu vou como inimigo, né? Entre aspas, né? Mais do que as vaias, o que preocupa Levir é a formação do ataque. Gil deve ser mantido, apesar das críticas que recebeu após a derrota para o Ceará. Tem que ter tranquilidade, as cobranças vão vir, é lógico, mas a gente tem que ser um pouco ponderado também. O parceiro nos últimos treinos tem sido o Edivaldo, que vem fazendo gols nos coletivos e espera ganhar a vaga na partida. Espero que sábado não tenha nenhuma surpresa, né? No Palmeiras, casa cheia para o jogo contra o Botafogo. Clássico. Tem gente que não acredita nisso na segundona. Estádio do Morumbi, Corinthians e São Paulo. Público, 17 mil. Parque Antártica, Palmeiras e CRB, 25 mil pessoas. O Palmeiras pode estar na segunda divisão, mas a torcida é de primeira. A média de público nos jogos do time tem superado a dos jogos de elite. Para o confronto com o Botafogo, 20 mil ingressos tinham sido colocados à venda. Mas, esperando casa cheia, uma carga extra de ingressos foi providenciada. Agora são 28 mil. A gente fica assim impressionado do jeito que o torcedor está apoiando a gente. Se Munhoz puder continuar incentivando a torcida com gols dele, melhor ainda. Mas para isso precisa arrumar um jeito de convencer Jair Pisserni a colocá-lo de volta no time titular. Tentar ficar tranquilo, esperar minha chance, seja como titular ou seja na reserva. O mais importante agora é pensar nas vitórias do Palmeiras. Na verdade, todos querem estar em campo nesse clássico. Peraí, clássico na segunda divisão? Eu acho que é um clássico. O Palmeiras e o Botafogo, acho que todo mundo vai querer ver, né? Jair Pisserni prefere ser um pouquinho mais realista. Você, a gente desceu a divisão, que clássico é esse, pô? O momento que a gente subir a divisão, o Botafogo também, aí nós, olha, grande clássico, Botafogo e Palmeiras, grande clássico. A seguir, um repertório de gols argentinos. Cuidado, peixe! Amanhã tem Liga Mundial na Globo, a partir das 10 horas da manhã, ao vivo, direto de Brasília. Você acompanha o confronto Brasil e Itália, um clássico do vôlei. A nossa seleção é a atual campeã mundial, mas na Liga os italianos levam vantagem. A Itália é o bicho-papão da Liga Mundial. Das 13 edições, venceu 8. Nos 2 últimos anos, o título escapou, mas agora, de técnico novo, os italianos estão motivados. Gianpaolo Montali diz que o objetivo é fazer da equipe, mais uma vez, a melhor do mundo. E nós vogliamo tornare a essere i migliori al mondo, questo sì. Até hoje, Brasil e Itália já se enfrentaram 19 vezes na Liga Mundial. Foram 11 vitórias dos italianos e 8 da nossa seleção. E os brasileiros não têm vantagem nem aqui jogando em casa. Venceram 2 jogos e perderam 5. Em Brasília, o time do técnico Bernardinho está de olho na classificação para a fase final da Liga. E 2 vitórias contra a Itália deixariam o confronto entre as seleções bem mais equilibrado. A gente sabe que não vai ser fácil, o time deles é um time forte.
Mas nada melhor do que jogar contra esses times fortes. A gente tem que gostar desse tipo de jogo. Uma hora ganha a gente, outra hora ganham eles. Quer dizer, equilíbrio é o tônico desse jogo. Se equilíbrio é a palavra, a promessa é de 2 grandes jogos, no sábado e no domingo. J. Leno, o menino do rodeio. Segura, peãozinho! Saem as feras, entram as ferinhas. Quem disse que a arena não é lugar para criança? Eles têm técnica e estilo. Você vai saber como a turminha miúda está se preparando para os rodeios do futuro. Eu vou montar em touro quando crescer. Reta final nos jogos de aventura. Quem vai resistir às provas cada vez mais difíceis? Vambora, né? Você vai saber domingo no Esporte Espetacular a partir das 9h30 da manhã. Popó aquece os braços em Goiânia para a próxima luta em agosto. O baiano está se transformando no orgulho do Centro-Oeste. Pelos movimentos da criançada, dá para saber o esporte que vem por aí. O evento arrecada alimentos para instituições de caridade. O público vai chegando ao ginásio para ver uma apresentação inédita em Goiânia, de um campeão mundial de boxe. O baiano Popó vai se adaptando bem à cidade que escolheu para montar a própria academia, para treinar. E com menos de um mês na área, já tem total simpatia dos moradores. Eu acho que ele é muito forte, eu quero ser igual ele quando eu crescer. Popó tornou público um dos últimos treinos antes da viagem para os Estados Unidos. O ginásio ficou cheio para assistir à luta do campeão mundial do Superpenas contra os 4 sparrings da equipe. Os sparrings fazem o papel do argentino Jorge Barrios, o adversário do dia 9 de agosto em Miami. Popó vai defender os títulos da organização e Associação Mundial de Boxe. Dona Zuleika, que não assiste às lutas do filho, fica apreensiva, mas o trabalho com os sparrings é mais leve. Procuro não só socar, como movimentar, esquivar dos golpes, né? A minha preocupação maior no meu treinamento são as esquivas, né? São as movimentações e não o próprio soco, porque a gente pode assustar um pouco essa garotada. Então deixa pro soco eu guardar pro Jorge Barros dia 9. América de Cali e Boca Juniors vale vaga na final da Libertadores. 50 mil colombianos lotam o estádio Pascoal Guerreiro, mas o que eles veem é o Boca abrir o placar com Tevez. No contra-ataque fulminante, Rodrigues arranca de antes do meio de campo e toca na boa para Tevez marcar o segundo. 2-0 Boca. Gonçalves faz pênalti em Delgado. Schiavi cobra e o Boca faz 3 em 39 minutos. Cângeles chega na cara do gol e só resta ao goleiro Zapata cometer o pênalti. A regra é clara: quando o último homem da defesa impede a chance de gol, é cartão vermelho. Mas o juiz chileno Carlos Chandia esquece a norma. Delgado cobra e fecha a goleada. Boca 4, América 0. Quarta que vem a Bomboneira vai tremer com o primeiro jogo da final da Libertadores. Olho vivo, Santos! Vitória da seleção Sub-20, que está em Florianópolis treinando para o PAN. Antes de entrar em campo, o dever de casa, assistir a Brasil e Camarões. Uma boa aula do que não se deve fazer. Pipoca, refrigerante e os olhos grudados na TV. Tá aí uma aula diferente. O sonho de cada um dos jogadores da seleção Sub-20 está bem aí, diante dos olhos, vestir um dia a camisa da seleção principal. Mas antes disso, é preciso ser um aluno bem aplicado. Com certeza, né? Sempre bom a gente estar olhando aí pra gente aprender, né? A derrota para Camarões serviu de lição. Por isso, quando chegou a vez deles mostrarem talento, os meninos do Brasil não decepcionaram. Venceram os juniores do Avaí por 3-0 e com folga. Foi um bom começo para quem sonha com uma vaga nos Jogos Pan-Americanos. Tem bastante jogadores, 19, 20 anos, que tem qualidade para estar na seleção. E quando a gente tá, tem que batalhar para ficar. E é esse convívio diário que faz a timidez perder força. Afinal, o grupo da seleção Sub-20 tem jogadores de 6 estados. E muitos só estão se conhecendo agora. Imaginem se eles fossem velhos amigos.
Tá difícil ainda? Tá difícil, o pessoal enche o saco aqui. Dá pra saber quem é o chato e quem não é o chato. Com certeza, até na entrevista já dá pra perceber quem é o chato, né? A carinha do figurinha ali, ó. No próximo bloco, últimas da seleção, sai Gil, entra Alex. E a receita camaronesa para se fechar direitinho na defesa. Três jogos hoje pela Série B. O Náutico enfrenta o Lanterna União São João nos aflitos. Se vencer, é líder. O Marília recebe o Santa Cruz e Vila Nova e Portuguesa jogam no Serra Dourada. A estreia do Brasil na Copa das Confederações só foi boa mesmo para a sonequinha da tarde. A partida contra Camarões foi, no mínimo, decepcionante. E não só pelo placar. Jogo feio. Sem graça. Sem técnica. Adriano tenta matar no peito, a bola sobe e ele divide com o pé lá no alto. As travas da chuteira batem na cabeça de Indumbé. O brasileiro jura que foi sem querer, mas o jogador camaronês sai todo ensanguentado. A solução? Costura, ou melhor, grampeia o rapaz. Que coisa! A primeira chance do Brasil começa na subida do zagueiro Lúcio. A bola vai para lá, vem para cá e sobra para Adriano chutar. No finzinho do primeiro tempo, Ronaldinho Gaúcho avança até a área de Camarões e quase faz um golaço. Mas fica no quase. E o primeiro tempo termina 0-0. Parreira mexe, entra Ilan no lugar de Adriano. Outro Adriano, o meio-campo, no lugar de Kleberson. E nada acontece. Aí Dida cobra o tiro de meta. A bola viaja e volta para o campo do Brasil. Eto'o chuta de fora por cobertura. Um lindo gol aos 37 minutos. Lúcio e Juan nem chegam perto. O juiz ainda tenta dar uma forcinha para a seleção nos acréscimos. 4 minutos que se multiplicam. Mas o placar em Paris fica assim: Camarões 1, Brasil 0. Faltou exatamente para nós um pouco mais de entrosamento, para dar um pouco mais de velocidade na bola e um pouco de penetração. Com isso aí nós tivemos o domínio da bola, mas penetramos e agredimos muito pouco. Essa partida já acabou, não podemos fazer nada em relação a isso, mas é olhar para frente e ver o que se errou nessa partida para na próxima melhorar. E para melhorar, mudanças. Tino Marcos acompanhou a viagem do Brasil rumo a Lyon. 8 dias depois de chegar à Ville d'Avray, a seleção se despede, menos alegre do que chegou. Últimos autógrafos em clima de ressaca. O ônibus que leva os jogadores sai do hotel com tanta antecedência que, em vez de ir direto para a estação de trem, eles dão antes um passeio pela cidade. Quem sabe um pouco de Paris, faça esquecer Camarões. Difícil. De Paris a Lyon são 2 horas de viagem e os jogadores chegam no fim da tarde. O jogo de amanhã contra os Estados Unidos vai ser aqui em Lyon, mas a seleção brasileira segue para Saint-Étienne, onde fica a concentração do Brasil e onde será disputada a 3ª partida contra a Turquia. O técnico Parreira deve fazer apenas uma alteração em relação ao último jogo, a entrada de Alex no lugar de Gil. Se eu tiver a oportunidade, vou procurar ajudar, como todos vão procurar fazê-lo, para que o Brasil chegue à classificação. Turquia e Estados Unidos em Saint-Étienne. O melhor jogador americano, Donovan, cruza na cabeça de Beasley, 1-0. 2 minutos depois, Tuncay é lançado e derrubado na área. Pênalti. Veja que o turco mata a bola com o braço. E o Mas cobra e deixa tudo igual, para a vibração da grande torcida turca na França. Segundo tempo, Tuncay arranca e chuta em cima do americano. Quem divide é Volkan. Bola de novo para Tuncay, que tabela com Volkan e Tuncay faz a virada. Turquia 2, Estados Unidos 1. E um beijinho carinhoso para comemorar a liderança do grupo B.
Bem na defesa, mas ruim de pontaria. O Internacional afia chuteiras para receber o Paraná Clube amanhã no Beira-Rio. 1, 2, 3, nem tente contar. O Internacional já perdeu as contas. Estou trabalhando com esses meninos faz 6 meses, finalização. Mesmo assim, bateu o Daniel Carvalho para fora. O gol para os atacantes do Internacional parece estar pequenininho, mas na verdade ele mede 2,44 de altura por 7,32 de comprimento. Um grande espaço que no Campeonato Brasileiro o time gaúcho não tem encontrado. No Grenal do último domingo foi a mesma coisa. Em quarto no Brasileiro, o time tem a terceira melhor defesa, mas o ataque marcou apenas 16 vezes. Outros 15 times marcaram mais do que o Internacional. Não se desesperar que aí vai ser pior, né? Que aí sim que a bola não vai entrar, tu vai começar a pensar, vai ficar encucado e vai ser ruim. Não se desesperar, treinar e nunca perder a confiança. Tem que mostrar dentro de campo, quando a bola começar a entrar, vai ser difícil parar. Até porque perder as contas dos gols feitos é bem melhor do que dos gols perdidos. Os gaúchos também estão ligados nos 25 anos do Globo Esporte. A gente agradece a homenagem no Olímpico. Agora é a sua vez. Faça o cartaz e dê um olá para as nossas câmeras. Série A, Série B, vôlei, todo mundo convidado a participar do nosso aniversário. Mais 3 jogos amanhã pela 14ª rodada. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Grêmio. O São Paulo recebe o Goiás e no Rio, o Vasco enfrenta o Criciúma. Ainda sem contar com a força máxima, o time de São Januário precisa de uma vitória para sair da incômoda 19ª posição da tabela. Na teoria, Edmundo só poderia dar algumas voltinhas no gramado. Bola, nem pensar. Que o diga o preparador físico Bebeto de Oliveira. Mas na prática, não é o que acontece. Ainda sem o seu principal atacante, Antônio Lopes ensaia um farto repertório de jogadas ofensivas. Todas começando com Marcelinho e terminando nos pés do grandalhão Souza e do novo xodó, Cadu. O Vasco tem treinado bem aí, a semana passada treinou bem também, mas não conseguiu ganhar o jogo. E agora voltamos a treinar bem, foi um bom trabalho essa semana. Eu espero que a equipe possa repetir no jogo os treinamentos que tem feito. Na teoria, o treinador tem razão. Veja a tabelinha. Rápida, precisa, envolvente, não é mesmo? Mas na prática, os números não mostram isso. Dos últimos 9 pontos que disputou, o Vasco conquistou apenas 2. Resultado, o time está em 19º lugar e a 10 pontos do Cruzeiro, que é o líder do campeonato. Ainda faltam 33 jogos, né? Falta bastante coisa, tem muitos pontos a ser disputado e essa diferença pode ser tirada tranquilamente. A primeira providência é vencer o Criciúma amanhã em São Januário. Time que vem crescendo aí, o Criciúma, é um time de não tem um padrão de time grande, mas é um time que vai querer complicar a nossa situação dentro de casa. Nós sabemos disso, então vamos entrar no jogo para definir logo a partida no primeiro tempo. Que beleza de teoria! Fica faltando a prática. O Coritiba foi a Salvador de olho na liderança do campeonato, mas o Bahia conseguiu segurar os paranaenses e arrancar um empate num dia alegre para Evaristo de Macedo. Ao mestre com carinho, essa placa é uma homenagem da diretoria e dos jogadores do Bahia ao técnico Evaristo de Macedo, que completa 70 anos no próximo domingo. Fico agradecido pela oportunidade que vocês me deram de dirigir o Bahia durante tanto tempo, né? E espero daqui a 70 anos voltar para ser homenageado novamente. O atacante Nonato está perto dos 100 gols. Quando o Nonato balança a rede, não tem motivos para festejar. As mãos de Emerson não seguram a cabeçada. No rebote, Danilo faz 1-0. Evaristo dá um golpe de mestre. Coloca Danilo, que marca um golaço. 1-1. Inspiração também não falta a Tcheco nesta cobrança de falta.
Emerson nem se mexe. 2-1 Coritiba. Eis que aparece Luiz Alberto. 2-2. Nonato continua tentando, mas não é contra o Coritiba que sai o 100º gol. O São Caetano recebe o Vitória domingo no Anacleto Campanella. Mário Sérgio espera ver uma boa atuação do time e ouvir os aplausos da torcida. Mas se a equipe jogar mal e vierem as vaias, elas soarão como música aos ouvidos do treinador. Imagine se você levantasse todos os dias ouvindo boas notícias. A partir de agora, o salário mínimo vai ser R$1.000. Não existe mais fome no mundo. Imagine se os seus ouvidos fossem poupados de coisas desagradáveis, como, por exemplo, ser criticado pela própria torcida. Mário Sérgio teve essa experiência no ano passado. Eu acho justo que ela vai quando perca, mas que aplauda quando ganhe, né? Eu acho que aí fica mais equilibrado. No campo do São Caetano, a área técnica fica bem perto da torcida. Dá para ouvir tudo que o torcedor diz. Nem que sejam uns poucos. Ninguém merece, né? Como não pode calar o estádio, Mário Sérgio resolveu tampar os ouvidos com música. Em alguns jogos do São Caetano neste ano, o técnico usou fones de ouvido e som na caixa. Chopin já ouvi, Tchaikovsky. Já ouvi também o Santos, João Bosco, Elis Regina, que eu adoro. A música já te traz uma paz muito grande, né? Dependendo da música. Lógico que você não vai ouvir heavy metal num jogo, que aí você vai mandar todo mundo dar pancada em todo mundo. Calma, a música tem de ser suave. Aliás, a música tem de ser muito bem escolhida. Senão... A culpa é dos técnicos que não sabe orientar. Bola vai, bola vem. No domingo contra o Vitória, Mário Sérgio não pretende usar os fones. Para quem sabe ouvir melhor os aplausos. Mas se precisar, liga a música e aumenta o volume. Bota lá em cima, para não ouvir mais nada, só a música. Eu acho que esse é o grande segredo. Mulheres apaixonadas em CD duplo. É som